Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e a mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Oséias, capítulo 4, nos versos 1, 2 e parte B do verso 14, que dizem assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. E a parte B do verso 14 diz assim: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Forte, né? A mensagem de hoje. E lendo essa passagem, eu meditei através de uma pergunta: o que precisamos para este tempo? Por que para esse tempo? Porque temos vivido tempos difíceis. Temos vivido momentos difíceis em que a cada dia surge algo novo que vai contra os nossos valores, que vai contra os nossos ideais cristãos, que vai contra aquilo que a palavra de Deus diz. E por que eu estou dizendo que é esses tempos, né, se referindo ao fim dos tempos? Porque aqui fala: a fidelidade e o amor desta terra desapareceram, como também o conhecimento de Deus. Será que é muito difícil do que nós temos visto hoje em relação à fidelidade? Em relação ao amor, a palavra declara que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará e já está acontecendo. O conhecimento de Deus desaparecerá, ou seja, as pessoas não conhecerão a Deus, não saberão quem é e naquele grande dia perecerão. Aqui diz: só se vê maldição, mentira e assassinatos. Não é o que aparece nos jornais todos os dias? Roubo e mais roubo é o que vemos todos os dias nos jornais. Adultério e mais adultério é o que vemos todo dia nos jornais. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Quantas mortes nós vemos durante o dia no jornal? Quanto de cada ponto aqui que eu li nesse versículo a gente não vê todos os dias? Então, o que nós precisamos para esse tempo? O que nós precisamos? Que ferramentas, que atributos, aquilo que a gente precisa para enfrentar esse tempo, para sobreviver a este tempo. E eu tirei algumas chaves do próprio versículo e algumas chaves do que a gente precisa para esse tempo. E a primeira coisa é fidelidade a Deus. Porque se você vê, Israel estava sendo acusado aqui por conta que a fidelidade e o amor desapareceu da terra. E principalmente levando em consideração o histórico do povo israelita, né, em relação à idolatria, em relação à murmuração, reclamação, quando eles estiveram no deserto, que Deus estava provendo tudo, Deus estava fazendo tudo, e ainda assim eles não eram fiéis a Deus, tendo como base todo esse contexto, o primeiro ponto que precisamos para enfrentar esse tempo é fidelidade a Deus. Porque o caso de Israel, eles não foram fiéis a Deus, mas eles estavam sendo fiéis a outras coisas que o afastavam para longe de Deus, que impediam que eles fossem fiéis a Deus, que eles se entregassem completamente a Deus. E o mesmo tem acontecido com nós. E fica uma pergunta: se não estamos sendo fiéis a Deus, a que estamos sendo fiéis? Ao dinheiro? Às pessoas? A bens, a riquezas, a relacionamentos vazios, ao que estamos sendo fiéis, se não a Deus? Mas entenda, para este tempo, para nos mantermos de pé em meio à tempestade, para permanecermos até o fim em meio a esses tempos difíceis que estamos vivendo, precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos colocar Deus como centro das nossas vidas.
Precisamos colocar Deus onde lhe é devido, que é no centro. Deus, ele é o centro de tudo que há e de tudo que virá a existir. Então ele precisa estar no centro das nossas vidas. Faça uma autoanálise. Essa mensagem de hoje é uma autorreflexão para as nossas vidas. Faça uma autoanálise. Onde está Deus na sua vida? Em que posição? Como se fosse numa fila, Deus está no seu coração, na sua vida, nas suas decisões. Onde Deus está na sua vida? Faça uma autoanálise. Se eu não estou sendo fiel a Deus, aqui eu estou sendo fiel. O que tem me impedido de ser fiel a Deus? O segundo ponto que precisamos para viver esses tempos é o amor. Primeiramente, o amor a Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus acima do dinheiro. Amando a Deus acima de coisas, de bens. Amando a Deus acima da aprovação de pessoas. Amando a Deus acima da aparência, da estética, da vaidade. Amando a Deus acima de todas as coisas. É assim que a gente vai vencer os últimos dias, os últimos tempos. E depois, amando ao próximo. A palavra declara que o amor de muitos se esfriará e o amor de muitos tem se esfriado. E nós, como escolhidos por Deus para fazer a diferença, somos nós que vamos levar este amor de volta a essas pessoas. Somos nós que vamos pregar o verdadeiro amor a estas pessoas. Mas para pregarmos o amor, precisamos amar primeiro. Precisamos amar o amor para levar esse amor às pessoas. O verdadeiro amor é Deus. Ele é o verdadeiro amor e é esse amor que o mundo precisa conhecer verdadeiramente. Nós precisamos apresentar Deus ao mundo de uma forma que eles nunca conheceram. Porque o mundo vê Deus como alguém, um rei, que está sentado num trono só julgando e castigando todo mundo na terra. Mas elas não conhecem o Deus do amor, que é o nosso Deus. Elas não conhecem o nosso Deus, que é um Pai amoroso, bondoso, cuidadoso, provedor, protetor, que nos guarda, nos protege, nos ama, nos sustenta. Então nós temos que apresentar o nosso Deus, o Deus do amor, a essas pessoas. Um Deus que não ama o pecado, mas que ama o pecador e quer gerar transformação e quer gerar uma nova vida, uma nova história. O próximo ponto que precisamos para viver esses últimos tempos é conhecimento de Deus. Não só conhecer a Deus, mas levar este conhecimento às pessoas. As pessoas carecem de conhecer a Deus, carecem da graça de Deus, carecem da misericórdia, do perdão, do amor de Deus. E a palavra, o evangelho, não é só para parar em mim e em você. O evangelho é para me alimentar e para eu levar esse alimento àqueles que têm fome. O evangelho é para matar a minha sede, para eu levar esta fonte de águas vivas àqueles que também carecem por água, carecem de sede. O evangelho é para trazer cura em mim, mas também para eu levar cura àqueles que estão enfermos, àqueles que estão doentes da mente, da alma, do espírito. Então o evangelho, a palavra de Deus, não é para parar em mim ou em você. Nós somos canais. A água que passa pela gente, a gente distribui. A palavra que gera transformação na nossa vida, a gente leva para outras pessoas para gerar transformação na vida dessas pessoas. Uma vez um amigo virou assim para mim: Milena, nós somos canos. Porque ao mesmo tempo que a água passa pela gente, a gente distribui para outros destinos, para outros canais. Então é como se nós fôssemos canos. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus transforma a gente, renova a gente, fortalece a gente, sabe? Alimenta, cura, restaura. A gente leva tudo isso para a vida das pessoas que nos cercam, para a vida daqueles que ainda estão na escuridão, para a vida daqueles que não conhecem. As pessoas não sabem que precisam conhecer Jesus até ouvir falar sobre Ele. Como que elas vão ouvir falar? Através de mim e de você. Nós somos o canal para levar a palavra de Deus. Nós somos os embaixadores, os representantes. Faça uma autoanálise. Eu estou sendo um representante de Cristo? A palavra está parando em mim
ou está seguindo para outras pessoas? A palavra está transformando só a mim ou através de mim ela está transformando a vida de outras pessoas? Faça uma autoanálise. Essa mensagem de hoje ela é bem reflexiva e nos leva a refletir, sabe? Como estamos vivendo os nossos dias, como estamos aproveitando a oportunidade que Deus nos deu, como estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou nesta terra. Que o propósito maior é o ide. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o ide é para todos, é para mim, é para você, é para o pastor, é para a criança, é para o jovem, é para o adulto, é para o mais experiente. O ide é para todos. Então faça uma autoanálise, como eu estou me saindo no meu propósito, como eu estou me desenvolvendo conforme aquilo que Deus me chamou para fazer. O que precisamos também para enfrentar esses últimos tempos é entendimento. Quantas pessoas têm se corrompido pela falta de entendimento? Quantas pessoas têm se corrompido por ignorância, né? Por não conhecer, por não entender? Quantas pessoas têm se deixado levar pela falta do entendimento? E o maior entendimento que podemos ter é da palavra de Deus. É em Deus. Então busque em Deus o entendimento que você precisa ter para enfrentar esses dias. Para não se corromper. Para não se deixar levar. Para não se contaminar. Busque em Deus. Tudo que nós precisamos encontramos nele. Precisa fala, Senhor, eu quero ser fiel. Você encontra nele porque ele é fiel. Senhor, eu preciso amar. Senhor, derrame amor sobre a minha vida. Você encontra nele, porque ele é o próprio amor. Jesus não tem amor para nos dar. Ele é o próprio amor. Senhor, eu preciso de conhecimento de ti para levar a tua palavra às outras pessoas. Ele é a fonte de todo conhecimento. Busque nele. Senhor, eu preciso de entendimento. Busque nele. Ele te revelará. Ele se revelará a você e te revelará os mistérios ocultos da parte dele, da palavra dele. Então busque em Deus. Tudo que você precisa, você encontra nele. O próximo atributo que precisamos para enfrentar esses tempos é discernimento. É discernir onde é o meu lugar, qual a minha postura, quais os meus valores, no que eu acredito, quem sou eu, o que eu devo ou não fazer. Entenda, não é porque é permitido que você deve fazer. E eu falo muito essa palavra porque as pessoas vão nessa, se não é proibido é permitido. Não é bem assim. Nós que somos cristãos entendemos que tudo é permitido. Sim, tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Saiba discernir o que te convém ou não fazer enquanto um servo de Deus. Enquanto um filho de Deus, enquanto um cristão, enquanto uma testemunha de Deus aqui nessa terra, enquanto um embaixador de Cristo. Saiba discernir onde é o seu lugar, qual a sua postura, qual as suas vestes, o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está falando. O que precisamos, mais do que tudo para este tempo, é discernimento. Discernir. Busque em Deus discernimento. E por fim, e não menos importante, o que precisamos para este último tempo é posicionamento. Aqui fala que a fidelidade, o amor e também o conhecimento de Deus desapareceram da terra. Se o conhecimento de Deus desapareceu, se Deus deixou de ser conhecido, é porque alguém deixou de falar. E quantas vezes a gente deixa de falar sobre Deus para as pessoas? Quantas vezes a gente se omite? A gente se esconde. Então, o que nós precisamos para enfrentar esses últimos tempos é posicionamento. E um grande fato é, se a igreja não se posiciona sobre determinada coisa, o mundo vai ensinar. Se a igreja não se posiciona, por exemplo, para falar sobre educação nas crianças, né? Sobre gênero, sobre educação, sobre princípios cristãos, o mundo vai ensinar os seus princípios. O mundo vai ensinar para a criança que ela pode ser aquilo que ela sente. Então, nós precisamos nos posicionar. A gente se posiciona sobre tanta coisa. A gente se posiciona sobre partido. A gente se posiciona sobre música. A gente se posiciona sobre política, sobre, sabe, ideologia, sobre
ser de um lado, ser de outro, ser a favor de tal coisa, não ser a favor. Mas e em relação a Deus? Como nós temos nos posicionado? Como nós temos, nos imposto? Não tenha medo de ser cancelado. Não tenha medo das críticas. Não tenha medo da perseguição. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você já nasceu cancelado por este mundo. Então não se acanhe pelas críticas, pelas perseguições que vão surgir quando você se posicionar para falar de Deus. Não. Se levante, se posicione, pregue e ide a todo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos levantar como um povo escolhido, como um exército de Cristo e ir à guerra, e ir à batalha e falar da palavra de Deus. A guerra que nós estamos vivendo não é simplesmente física, mas é acima de tudo no mundo espiritual. E as armas para vencermos a guerra não são armas físicas como espadas, armas, flechas, escudos, canhões, não. A nossa arma está aqui. Como você tem utilizado? A sua espada está afiada para a guerra? Prepare-se. Nós estamos em guerra a todo momento. Uma guerra que você não vai conseguir vencer com a força do seu próprio braço, mas com a força da sua fé. Então se posicione como alguém escolhido e chamado por Deus para vencermos este mundo, para vencermos as ideologias deste mundo, os princípios deste mundo, vencermos o maligno, porque ele já é um derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração. Que você possa refletir, faça uma autoanálise de como você está perante o seu propósito aqui na terra, de como você está perante aquilo que Deus te chamou, de como você está influenciando ou sendo influenciado por este mundo. Então que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde onde quer que você for. Grande beijo e até amanhã.